É isso aí, meus amigos. Tudo bem com vocês? Vamos resolver uma questãozinha da Banca Fundação Getúlio Vargas, prova de técnico policial de necropsia de terceira classe, Polícia Civil, Rio de Janeiro. Bom, Bizu, vá direto para o comando da questão. Vá direto para o comando da questão para você saber do que se trata a questão. Porque você vai perder muito tempo se você ler o texto e a questão de baixo for de ortografia, por exemplo, de gramática. Do que adiantou você ler o texto? Nada. Não adiantou nada, você só se cansou. Então, não adianta você estudar bastante, decorar um monte de coisa, ficar emocionado, ficar desesperado. Cara, tem que ser malandro, tem que ser frio. Então, faça isso. Vá direto para o comando da questão e faça uma análise, interprete o comando. Vamos lá. Esse texto traz uma informação implícita para o leitor que é, olha só, o comando da questão faz uma afirmação, que esse texto traz uma informação. Só que a informação é implícita. Pô, se é implícita, só pode ser uma questão de inferência textual. É como se o texto tivesse assim, ó, como se alguém tivesse perguntado assim, ó, o que o texto quis dizer? Imagina que você tá doidão, você bebeu pra caramba, você não consegue interpretar, não consegue ler, e você pergunta para algum amigo seu que tenha lido o texto. Então, o que o texto quis dizer? Ele vai inferir do texto aquilo que o texto disse. Agora, se fosse uma questão no caput, né? Tipo assim, o autor do texto diz que. Olha só, existe uma diferença entre falar o autor do texto disse ou o que o autor quis dizer. Toda vez que for bem explícito essa questão, o autor do texto disse, é uma questão de recorrência. Aí você vai olhar as alternativas e vai buscar aquela a mais fiel possível. É como se, mal comparando, fosse assim, você estivesse com seus amigos e você está desatento no assunto, aí tem algumas pessoas conversando e alguém falou sobre você. Aí você tem um amigo e você pergunta para esse amigo assim, ó, vem cá, o que fulano de tal disse de mim? O seu amigo, ele vai ter que ser o mais fiel possível e, e repetir justamente aquilo que a outra pessoa falou. Ele não pode inferir, ele tem que dizer realmente. Agora, se você entendeu, mas está na dúvida, você pergunta para esse seu amigo, vem cá, fulano de tal quis dizer o quê? Aí é o campo da inferência. Esse seu amigo pode deduzir de forma dentro daquilo que foi dito, não extrapolando o que o amigo quis dizer. Isso acontece no comando do texto. Perdão, no comando da questão. Cara, isso é sempre que acontece. Aí os concurseiros ficam assim, eu vou entrar com recurso porque todas as questões estão certas. Sim, se você olhar friamente todas as alternativas, todas elas vão estar certas. Mas você vai embaralhar na sua mente o que é inferência, o que é recorrência. Aí você vai lá no comando logo direto. É implícito, então é inferência, meu amigo. Então é alguma coisa que você tem que deduzir dentro do campo semântico do texto. Então vamos ao texto. Bizu para ler o texto, para você não ficar desesperado aí. Eu sublinho todos os sujeitos, porque eu me preocupo com a ordem sintática direta do texto, sujeito, verbo e complemento, de cada período. Eu analisando no mínimo cada sujeito, fica mais fácil depois de eu analisar o complemento. Sendo assim, você deixa de lado, para um segundo momento, os termos acessórios, que seriam o quê? Os adjuntos adverbiais, adjuntos adnominais, que na grande maioria das vezes só entram dentro do texto para encher linguiça, para passar uma informação que não é objetiva e direta. Como o concurso público é de forma objetiva e direta, você tem que se ater a isso. Então vamos lá. Vamos ler o texto separando o sujeito.
O laudo de necropsia é um documento elaborado pelo Instituto Médico Legal. O que é um documento elaborado pelo Instituto Médico Legal? É o laudo de necropsia. Então, o laudo de necropsia é o primeiro sujeito que nós encontramos. Eu vou colocar aqui do lado, ó, laudo de necropsia. Após ser gerado pelo IML, o que é gerado pelo IML? O laudo de necropsia. Ele é encaminhado para a delegacia de trânsito de sua localidade. Então, você tem o mesmo sujeito, laudo de necropsia, no segundo período, que dá uma outra informação. Ele é encaminhado para o Instituto Médico Legal. Então, você continua com o mesmo sujeito, tá? Sabendo que você tem duas informações que eu não vou colocar aqui, mas eu poderia colocar, por exemplo, com uma forma de fluxograma, botar para aqui, ó. É o sujeito, o laudo de necropsia. Agora eu vou para o complemento, para os objetos, no caso, né? O laudo de necropsia é um documento elaborado pelo Instituto Médico Legal. Ó, laudo de necropsia, eu vou botar aqui o núcleo do complemento, que é o quê? Instituto Médico Legal. No segundo período, diz assim, ó, após ser gerado pelo IML, que nós já sabemos que está aqui, é encaminhado para a delegacia de trânsito da sua localidade. Aí você bota um outro tracinho, aí você bota aqui, ó, delegacia de trânsito. Rapaz, isso aqui tem um poder absurdo, você nem consegue imaginar. Você não precisa ficar lendo um texto para você ter a noção. Você tem que visualizar, criar uma imagem. Isso aí é uma outra coisa que eu vou falar no decorrer dos cursos, dos cursos também, forma de memorização. Cara, você tem que criar imagens. Você fazendo esse fluxograma aqui, você já sabe muito bem do que o texto quer dizer. Ó, laudo de necropsia, IML, delegacia de trânsito. Quem elabora e envia para a delegacia de trânsito. Vamos continuar a leitura. O prazo estimado para a liberação do laudo é... Opa, o que é o prazo estimado? Outro núcleo do sujeito. Prazo. Ó, o prazo. Epa, desculpa, prazo. Desculpa a letra, que a minha mão não é mais a mesma. O prazo estimado para a liberação do laudo é aproximadamente 30 dias após o óbito. Ó, prazo, aí você bota assim, ó, aproximadamente 30 dias. Por que eu não botei 30 dias? Porque você tem que ter cuidado com esse advérbio aqui, porque não é uma coisa exata. A alternativa pode pedir uma coisa exata, mas é que isso aqui não é exata. É aproximadamente. Então, prazo aproximadamente 30 dias. Mediante a apresentação dos documentos necessários, ou seja, esse prazo estimado para a liberação do laudo é aproximadamente de 30 dias, mediante a apresentação dos documentos necessários. Então, você ainda tem que ter aqui documentos. Bom, olha só, eu tenho dois sujeitos para um texto curto com as informações num fluxograma. Vou pedir desculpa mais uma vez pela minha letra, é porque eu já quebrei minha mão uma vez aí, e, bom, isso é uma outra história. Vamos lá. Alternativa A. O prazo de liberação do documento era menor anteriormente? Olha só, o prazo. Ó, o prazo é o segundo sujeito. Então, eu nem preciso me ater lá no início do texto. Eu já vou direto para aqui, ó. O prazo de liberação do documento era menor, olha só, aproximadamente 30 dias. Cara, você ouviu alguma coisa, você lembra de comparação que era menor do que anteriormente? Não diz nada disso. O texto é curto, você até consegue ver aqui, ó, o núcleo do sentido das coisas. Extrapolou, viajou, tá errado, não tem comparação nenhuma, você não consegue inferir isso. Você até pode inferir, mas de forma errada, extrapolando o texto. Não seja um emocionado. Fique frio dentro do texto. Não importa o que você imagina, o que você acha. É o que o texto está aqui seco te dizendo. Então, faça essa análise seca. Letra B. Entre os documentos necessários, ó, documento, tá aqui a palavrinha, ó, documento.
Já sei que o documento está aqui, ó. Entre os documentos necessários para a liberação do laudo citado está a prova de quitação de seguro obrigatório. Olha só. Primeiro, nem que eu tivesse bebido horrores, eu teria marcado essa questão porque eu não lembro de ter lido nada sobre quitação de seguro obrigatório, prova de quitação. Ele só diz aqui, ó, documentos necessários. Documentos necessários e ponto. Mas o que é documento necessário? É uma prova de quitação? Você está extrapolando o texto, você está viajando. Fica aqui, não viaja, se mantém no texto. Extrapolou, também está errada. C. O prazo de 30 dias para a liberação do documento. Ó, falou em prazo de novo, ó, prazo. Prazo, já sei que está aqui, ó. O prazo de 30 dias, ó, aproximadamente. Aqui está falando o prazo de 30 dias. Pô, eu já acharia estranha e já marcaria errada. Bom, mas vamos lá. O prazo de 30 dias para a liberação do documento é rigorosamente estabelecido por lei. Cara, igual a outra alternativa. Viajou, extrapolou. Olha só, foi exagerado, rigorosamente, foi uma coisa rígida ali. O texto não é nada rígido, não diz nada disso, sabe? Você pode imaginar e inferir fora do texto, porque eu conheço um órgão que é burocrático. Cara, esquece o que você conhece do mundo. Esquece a sua opinião do mundo. Você tem que ter um conhecimento de mundo dentro da semântica do texto. Você não pode viajar, você não pode extrapolar o texto. E aqui extrapola absurdamente porque o texto não fala nada em documento, é rigorosamente estabelecido por lei, que é de 30 dias, fala que é aproximadamente, então já está estranho. Letra D. O texto se refere somente às mortes no trânsito. Olha só. Se eu não soubesse interpretar um texto, se eu tivesse na dúvida, eu ia pegar essa palavrinha aqui, ó, somente. Porque até agora, de todas as alternativas, a única, com exceção daquela outra que fala cadê aqui, de rigorosamente. Mas, cara, quando você vir somente, só, apenas, isso não é de hoje, tá? É de sempre. Você acende um alerta assim na sua mente e toma cuidado. Porque pode ser a questão certa e pode ser a questão errada, dependendo daquilo que se pede. Bom, se eu não soubesse interpretar, eu marcaria a letra D. E é a opção correta. Por que é a opção correta? Lembrando que é uma questão de inferência textual, eu tenho que deduzir alguma coisa dentro da semântica das normas do texto, sem extrapolar. Ó. O texto se refere somente a mortes, olha só. Quando ele fala o texto em si, você tem que dar uma atenção logo no início do texto, no primeiro período, porque ali está o tema. E o texto começa assim, o laudo de necropsia, ele é até um sujeito. O laudo de necropsia é... Olha, é um laudo de alguém que já morreu. Se já morreu, morte. Então, até aqui eu consigo deduzir legal. Agora, o texto se refere somente a mortes? Sim. No trânsito? Vamos ver se a gente consegue inferir isso. Deduzir isso. Olha aqui, ó, o fluxograma. O laudo de necropsia é feito pelo IML encaminhado para delegacia de trânsito. Olha só, isso aqui é um concurso para a Polícia Civil. Polícia Civil é um órgão que investiga crimes. Se eu fiz um laudo para um órgão investigar e eu encaminhei para um órgão específico, que é uma delegacia de trânsito, então só pode ter sido mortes de trânsito. Isso eu consigo deduzir e inferir, por isso que é a resposta correta. Perceba, você não viajou na maionese. Você ficou dentro da inferência nas regras do texto. Cara, não viaje naquilo que você acha. Se atenha a sujeito e complemento. Seja objetivo, seja direto. Não se emocione, pelo amor de Deus. Letra E. Vamos ver porque essa aqui está errada. A delegacia de trânsito. Olha que perfeito, cara, que lindo. Que lindo, ó. Delegacia de trânsito. Eu sei que já está aqui, ó. Delegacia de trânsito é responsável pela exatidão do documento? Olha só. Bom, delegacia tem que ser responsável por alguma coisa. Mas você consegue inferir que ela é responsável pela exatidão do documento? Você consegue imaginar que esse laudo, né,
Cadê? Esse documento que ele fala é o laudo que é feito pelo IML, ou seja, quem faz o laudo é o IML. Então quer dizer que o IML ele pode fazer um laudo de qualquer jeito e encaminhar para a delegacia investigar um laudo que foi feito errado. Então, peraí. Então o IML ele tem que ter exatidão do documento? Sim, ele também tem que ter. Você falar que a delegacia do trânsito é responsável pela exatidão é uma inferência totalmente errada. Tudo bem que a delegacia tem sua exatidão, mas nesse caso aqui, na inferência, a exatidão é do laudo, é do IML, quem faz o laudo. Onde já se viu, a delegacia vai investigar um laudo que foi feito de qualquer jeito? Isso não pode. Então, inferiu de forma errada, extrapolou e desviou. Meus amigos, espero que vocês tenham gostado. Demorou um pouquinho, mas foi necessário falar todas essas pormenorizações aqui. Se atenha aos bizus e vamos para a próxima questão. Um abraço a todos, fique com Deus.